E se eu te dissesse que a fé não é apenas uma questão espiritual, mas também científica? Pesquisadores descobriram que acreditar, confiar e se entregar a algo maior pode literalmente remodelar seu cérebro. A fé reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa áreas ligadas à resiliência e ao equilíbrio emocional. Mas a Bíblia já revelava isso muito antes da ciência. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Hoje você vai entender por que acreditar muda tudo, no corpo, na mente e no espírito. O convite a acreditar. Quantas vezes você já ouviu a frase, é só acreditar? Para muitos, isso soa como um conselho simplista, quase vazio. Mas e se eu te dissesse que acreditar realmente muda tudo, não só na sua vida espiritual, mas também no funcionamento do seu cérebro? A neurociência descobriu que a fé não é apenas uma emoção ou um pensamento abstrato. Quando você acredita, quando se entrega de verdade a algo maior do que você mesmo, seu cérebro responde. Estudos mostram que a prática da fé reduz a produção de cortisol, o hormônio ligado ao estresse, e ativa regiões cerebrais associadas à resiliência, ao otimismo e à sensação de segurança. Mas isso não é novidade para quem conhece a palavra. A Bíblia já antecipava essa verdade milênios antes da ciência. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja a conexão. Paz, mente firme, confiança. O que a neurociência chama de equilíbrio emocional e resiliência, a Bíblia chama de fé. Agora pense. Quantas vezes sua mente foi dominada pelo medo, pela dúvida ou pela ansiedade? Esses pensamentos moldam seu cérebro, reforçando padrões de insegurança. Mas quando você decide acreditar, sua fé começa a abrir novos caminhos, criando conexões de esperança e confiança. É como se a fé fosse um código capaz de reprogramar a mente, alinhando-a à paz que Deus prometeu. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar nessa jornada. Como a fé transforma o cérebro e por que acreditar pode realmente mudar tudo. Não é apenas espiritualidade, não é apenas ciência, é a união das duas, revelando uma verdade profunda. A fé renova, fortalece e cura. Antes de entender o poder da fé, precisamos olhar para o oposto. O que acontece quando não acreditamos? A incredulidade não é apenas uma postura filosófica ou espiritual. Ela tem efeitos profundos no cérebro e no corpo. Quando a mente se prende à dúvida, ao ceticismo extremo ou ao medo constante, o cérebro interpreta isso como ameaça. O resultado é uma ativação contínua da amígdala, a região responsável por disparar o alerta de perigo. O corpo começa a produzir mais cortisol e adrenalina, preparando-se para lutar ou fugir, mesmo quando não há um inimigo visível. Esse estado de estresse crônico enfraquece o sistema imunológico, prejudica o sono e até reduz a capacidade de concentração. É como viver em um campo de batalha invisível. Agora, perceba a conexão espiritual. Quando nos afastamos da fé, nos tornamos vulneráveis às tempestades internas, presos em ciclos de ansiedade e medo. A Bíblia já alertava sobre isso. Em Hebreus 11:6 lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Não é apenas sobre agradar a Deus, mas sobre viver em alinhamento com Ele, evitando que a incredulidade crie raízes que nos adoeçam por dentro. E aqui entra o ponto central. Se a falta de fé gera tensão, medo e insegurança, o ato de acreditar faz o caminho oposto. Acreditar traz calma, ativa redes cerebrais de confiança e abre espaço para que a esperança floresça. A ciência confirma o que a palavra já dizia. A fé é um antídoto contra o peso invisível da incredulidade.
Se a incredulidade gera estresse e desgaste, a fé atua como um bálsamo que reprograma o cérebro. Não estamos falando apenas de acreditar de forma vaga, mas de uma confiança profunda, como a que Jesus ensinou quando disse: "Tudo é possível ao que crê." Marcos 9:23. Estudos em neurociência mostram que quando alguém pratica a fé de forma ativa, seja por meio da oração, da meditação bíblica ou da adoração, ocorre um aumento de atividade no córtex pré-frontal, a região associada à tomada de decisões, planejamento e autocontrole. Isso significa que a fé literalmente fortalece nossa capacidade de pensar de forma clara e resistir a impulsos negativos. Ao mesmo tempo, a prática da fé reduz a atividade da amígdala, que dispara os alarmes do medo. É como se a fé fosse uma chave capaz de desligar os gritos internos da ansiedade e, em seu lugar, acender a luz da confiança. Mas a transformação não para aí. A fé também estimula a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar, à motivação e à esperança. Isso explica por que pessoas de fé relatam maior resiliência diante de crises, maior otimismo e até recuperação mais rápida de doenças. A fé, portanto, não é apenas um recurso espiritual, mas também uma força neurológica. O cérebro responde ao que acreditamos. Quando nutrimos a fé, moldamos novas conexões, reforçamos redes neurais de confiança e transformamos a maneira como reagimos à vida. Em outras palavras, acreditar não é ilusão, é construção. É plantar sementes no cérebro e na alma que florescem em coragem, paz e direção. Imagine alguém atravessando uma tempestade, perdas, incertezas, pressões do dia a dia. O que faz a diferença entre sucumbir e resistir? A ciência e a fé apontam para a mesma resposta: resiliência. Pesquisas mostram que pessoas que praticam a fé desenvolvem maior capacidade de resiliência. Isso porque a fé ativa o chamado circuito de esperança no cérebro, envolvendo áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo, responsáveis por projetar o futuro e atribuir significado às experiências. Em vez de enxergar apenas o problema, o cérebro começa a visualizar possibilidades, caminhos e soluções. Esse processo reduz a liberação excessiva de cortisol, o hormônio do estresse, e protege o corpo dos efeitos da ansiedade crônica. Em termos simples, a fé funciona como um escudo interno, diminuindo o impacto do caos externo. Na dimensão espiritual, isso ecoa o que Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note a conexão. A fé não elimina os desafios, mas muda a forma como reagimos a eles. Enquanto a incredulidade alimenta o medo, a fé nutre a paz. Enquanto o estresse corrói, a fé constrói. É por isso que, na prática, acreditar não é fugir da realidade, mas encará-la com uma mente reprogramada para resistir, crescer e avançar. A fé é o escudo invisível que protege não só a alma, mas também o cérebro. Até aqui, vimos como a fé fortalece a mente, reduz o estresse e ativa o circuito da esperança. Mas há algo ainda mais profundo. A fé não só protege, ela reprograma o cérebro para criar um futuro diferente. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se remodelar conforme nossos pensamentos, hábitos e crenças. Cada vez que você escolhe acreditar em vez de duvidar, confiar em vez de temer, você está reforçando novas conexões neurais. É como construir estradas internas que levam à paz, à clareza e à coragem.
Essa verdade já estava na Bíblia há séculos. Paulo escreveu em Romanos 12:2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando alinhamos fé e pensamento, não apenas recebemos paz no presente, mas também nos preparamos para viver um futuro repleto de propósito. Agora, imagine o impacto disso em sua vida prática. Decisões mais assertivas, menos espaço para a ansiedade, mais força para superar desafios. A fé não é apenas algo que você crê, é algo que você pratica, e o cérebro responde a essa prática como a um treinamento diário. E se você chegou até aqui, é porque deseja renovar sua mente e fortalecer sua fé. Então, antes de seguirmos, quero te convidar a apoiar este projeto. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam descobrir que fé e ciência caminham juntas. O cérebro que aprende a crer. A fé não é apenas um ato espiritual instantâneo. Ela pode ser cultivada como um hábito que molda o cérebro ao longo do tempo. Assim como alguém treina um músculo para ganhar força, também podemos treinar nossa mente para acreditar. E a neurociência comprova isso. Quando praticamos a oração, a meditação nas escrituras ou a adoração, fortalecemos redes neurais ligadas à atenção e ao autocontrole. É como se estivéssemos ensinando o cérebro a focar menos nas ameaças e mais nas promessas. Estudos mostram que essa prática regular altera a atividade do córtex cingulado anterior, uma região crucial para regular emoções e manter o equilíbrio diante de situações difíceis. Do ponto de vista espiritual, essa verdade ecoa Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais nos alimentamos da palavra e a colocamos em prática, mais treinamos nosso cérebro e nosso coração a viverem em confiança. Isso significa que a fé não precisa ser algo instável ou frágil. Pelo contrário, ela pode ser cultivada dia após dia até se tornar uma fortaleza interior. O cérebro aprende a crer e esse aprendizado se reflete em maior serenidade, coragem e clareza de propósito. Portanto, se hoje você sente sua fé pequena, lembre-se, assim como o músculo cresce com treino, a fé também cresce com prática. O cérebro é plástico e a fé é a semente que, regada diariamente, floresce em resiliência e esperança. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência é como a fé impacta diretamente nossas emoções. Pessoas que praticam a fé regularmente apresentam maior capacidade de regulação emocional, conseguindo manter a calma mesmo em situações de estresse intenso. Quando acreditamos e confiamos, nosso cérebro ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos, tomada de decisões e planejamento. Ao mesmo tempo, observa-se uma redução da atividade da amígdala, a região do medo e da ansiedade. É como se a fé funcionasse como um freio interno, evitando que pensamentos de dúvida e preocupação dominem nossa mente. Essa transformação não é apenas científica, é espiritual. Jesus nos ensinou a lançar nossas preocupações sobre Deus, confiando que Ele cuida de nós. Como está escrito em Mateus 6:34, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. Ao praticar a fé, seguimos este princípio, permitindo que a paz preencha nosso cérebro e nosso coração. Além disso, a prática constante da fé aumenta a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que geram sensação de bem-estar e motivação. Isso explica por que pessoas de fé tendem a ser mais resilientes, otimistas e confiantes diante de desafios. Portanto, a fé não é apenas uma crença espiritual, mas também uma ferramenta prática de regulação emocional. Ao cultivá-la diariamente,
Você treina seu cérebro a reagir de forma equilibrada, transformando pensamentos ansiosos em esperança e confiança, construindo um alicerce sólido para sua saúde mental e espiritual. A fé não apenas regula emoções no momento presente, ela cria resiliência para o futuro. Neurocientistas explicam que pessoas que cultivam a fé fortalecem regiões do cérebro ligadas à capacidade de recuperação após adversidades, permitindo que voltem ao equilíbrio emocional mais rapidamente diante de crises. Essa resiliência é reforçada pela prática constante de oração, meditação e reflexão bíblica. Cada vez que você entrega suas preocupações e confia em Deus, seu cérebro recebe sinais de segurança e estabilidade, reduzindo o impacto do estresse crônico. O resultado é um organismo mais saudável, mente mais clara e coração mais tranquilo. A Bíblia também destaca a importância dessa prática contínua. Em Tiago 1:2-4 lemos: Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. Aqui vemos que a fé não elimina dificuldades, mas prepara o cérebro e o espírito para enfrentá-las com firmeza. Além disso, a fé ativa a liberação de neurotransmissores como dopamina e oxitocina, promovendo sensações de esperança, conexão e segurança, essenciais para a recuperação emocional. A prática diária da fé molda não apenas respostas imediatas, mas também cria padrões duradouros de equilíbrio, coragem e confiança. Portanto, a fé é um instrumento de transformação profunda, protege, regula, fortalece e prepara. Cada momento de entrega e confiança é uma oportunidade de reprogramar o cérebro e a mente, tornando-nos mais fortes, mais calmos e mais conectados com Deus. Até aqui falamos sobre como a fé transforma o indivíduo, mas existe um aspecto igualmente poderoso: o impacto coletivo. A fé compartilhada em comunidade gera efeitos ainda mais fortes no cérebro e no coração. Pesquisas em neurociência mostram que quando pessoas se reúnem para orar, cantar ou meditar juntas, ocorre uma sincronização neural. Os cérebros literalmente entram em harmonia. Esse fenômeno aumenta a sensação de pertencimento, reduz a solidão e libera grandes quantidades de oxitocina, o hormônio da conexão e do cuidado. Essa experiência coletiva é confirmada pela Bíblia. Hebreus 10:24-25 nos exorta: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A fé não foi projetada para ser vivida de forma isolada, mas compartilhada, fortalecida na unidade. Do ponto de vista cerebral, a fé comunitária reforça a resiliência, aumenta a motivação e gera apoio emocional. É como se cada oração em conjunto fosse uma rede que sustenta aqueles que estão mais fracos. Em momentos de dor ou perda, essa conexão se torna vital, trazendo não apenas conforto espiritual, mas também estabilidade neurológica. Portanto, a fé não é apenas um caminho individual de transformação. Ela é também uma força coletiva que cria ambientes de cura, esperança e propósito. Quando nos unimos em fé, não apenas fortalecemos nossa própria mente, mas também ajudamos a reprogramar a mente daqueles que caminham ao nosso lado. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, este é apenas o começo. Agora, você entende que a fé não é apenas uma questão espiritual ou emocional. Ela tem impacto direto no seu cérebro, reduzindo o cortisol, ativando áreas de resiliência e criando novas conexões que podem mudar completamente sua forma de viver. Jesus sempre soube disso quando disse:
Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Essa frase, aparentemente simples, contém a chave de toda transformação. Quando escolhemos acreditar, rompemos com os padrões do medo, da ansiedade e da desesperança. A fé nos leva a reprogramar o cérebro para a esperança, a coragem e a superação. Mas aqui vai uma verdade importante. A fé só cresce quando é exercitada. Assim como um músculo precisa de treino, sua mente precisa ser exposta, todos os dias, a pensamentos de fé, gratidão e confiança. A ciência comprova que a repetição cria trilhas neuronais. A Bíblia confirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora eu quero te desafiar. Escolha viver essa transformação. Decida hoje alimentar sua fé com práticas diárias. Oração, meditação na palavra e atitudes de confiança. Não é teoria, é prática que molda sua mente e abre espaço para Deus agir em você. Se este vídeo falou com você, deixe um "eu creio" nos comentários. Isso não é apenas uma interação, mas um ato de declarar publicamente a sua fé. Inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque juntos vamos explorar ainda mais como fé e neurociência caminham lado a lado. O poder de acreditar está aí, dentro de você. Agora é a sua vez de viver essa mudança.